Esse família, tô aqui com o professor de história, o Matheus Buente. Como é que tá, rapaziada? Salve, salve! Hoje a gente vai falar aqui da Conjuração Baiana, conhecida também como Revolta dos Alfaiates e Revolta dos Búzios. E por que Revolta dos Búzios que eu não achei? Vários nomes, irmão. Primeiro, Revolta dos Alfaiates, porque os 4 mártires, adianta de spoiler! Spoiler aí, viu? João de Deus, Manuel Faustino, Luiz Gonzaga e Lucas Dantas. Lembrei. Os 4, eles de fato trabalhavam com alfaiataria, né? Eles realmente eram trabalhadores livres e eram alfaiates, por isso Revolta dos Alfaiates. E dos Búzios por conta da questão racial, que eram líderes negros que queriam a abolição da escravidão, queriam que a escravidão acabasse em Salvador, né? Que a Bahia fosse independente e que se tornasse um país sem escravizados. Então, o Búzio, essa referência à África, à negritude, pela essa característica racial da revolta. Engraçado que nas pesquisas eu não sabia que eles eram alfaiates, eu achava que eles eram escravizados. Não, eles eram ex-escravizados. Eles já eram porque ali no século XVIII já tinha dado tempo, que era 1798, né? Final do século XVIII e início do XIX. Então ali já rolava uma galera que era o famoso trabalhador de ganho, né? Que era aquele cara que era escravizado ou ex-escravizado, que trabalhava na rua, oferecendo algum serviço, algum produto, e eles puderam estar na revolta justamente por não serem mais escravizados e querer, né? Que era comum que o trabalhador de ganho ajudasse a comprar a liberdade dos amigos, dos conhecidos, de outras pessoas, né? Pode crer. E essa revolta, ela teve referência do Tiradentes, não é isso? É a mesma, vamos dizer assim, a Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos e o Iluminismo, né? Sim. Tanto em Minas Gerais quanto aqui na Bahia vão ter as mesmas influências, né? A grande diferença é que o movimento mineiro não era anti-escravidão. O movimento mineiro era muito mais elitista do que o baiano, né? Então, tem coisas parecidas, que, por exemplo, os brancos baianos que estavam na Conjuração Baiana, eles também não eram muito a favor do fim da escravidão, por eles continuavam tendo escravo, né? Mas por ter muitos negros participando do movimento, terminou que acabar com a escravidão virou um objetivo deles, né? Entendi. Mas Minas Gerais não tinha negros, né? Participando da Inconfidência Mineira. Então terminou que ainda era um movimento muito mais elitista do que a da Conjuração Baiana. Agora a Conjuração Baiana, ela teve esse movimento elitista, no caso, vindo da maçonaria, não é isso? Os Cavaleiros da Luz, né? Que era assim, a Conjuração Baiana e a Inconfidência Mineira, inclusive pode chamar de Inconfidência os dois. E de Conjuração os dois também, porque são movimentos características muito parecidas. A Inconfidência parece que foi algo mais importante, né? Mas não foi, os caras foi a mesma coisa. Inclusive, os dois acabaram porque alguém derrubou o plantão. Teve o X9, o fofoqueiro acabou com as duas. Então ninguém conseguiu ir muito além do que da fase de se preparar, né? Das reuniões, ninguém conseguiu de fato ameaçar o poder de Portugal, porque antes do Levante, os caras já vieram. Alguém já foi lá e já derrubou o plantão. E aí os caras chamou a chocolate e os caras já vem arrepiando. Mas, enfim, o nome em história são sinônimos, né? São movimentos parecidos. Conjuração e Inconfidência são movimentos que ficam ali na fase do preparatório. Não chega exatamente a sair do papel, não tomam as ruas, não tem confronto, né? Nenhum dos dois movimentos chega a ter o confronto. Não, eles são silenciados, né, são apagados pela força do Estado, sem estarem preparados, não há batalha. Sim. Né? Senão seria uma revolução, né? Agora me tira uma dúvida. Eu vi que no final vou puxar pro final que veio agora na mente aqui, porque senão eu esqueço. Eu li em alguns lugares que no final da Conjuração Baiana, tinham muitos corpos pro Salvador. Em outros lugares eu vi que condenados à morte foram só os 4. Então, quando as forças portuguesas surpreendem os alfaiates, né, os revoltosos, há conflito. Entendi. Mas não uma coisa assim, da galera ter ido atacar um lugar, da galera ter tentado tomar o poder. Eles faziam reuniões no terreiro de Jesus,
para poder articular como eles iriam tomar o poder, como eles poderiam expulsar os portugueses e chamar a independência da Bahia. E aí, então, em uma dessas reuniões, a coroa portuguesa ficou sabendo que ia ter a reunião e mandou lá uma tropa que aí atacou os caras, e nessa de atacar os caras era uma época muito distante, Ivan, em que a polícia primeiro batia, depois perguntava. Não sei se é muito distante, depois ainda bem que isso acabou. Então os caras chegaram lá e houve assassinato, pessoas morreram, né? Mas os líderes conseguiram escapar, depois foram presos. Né? Tanto os alfaiates, que deu nome à revolta, né? Quanto alguns caras, como por exemplo Cipriano Barata, né? Que era um cara importante, famoso, rico, né? Já vi esse nome em algum Pois lugar. é, porque Cipriano Barata depois vai estar no 2 de julho. Né? Então tem toda essa movimentação aí dos herdeiros dele, né? Continuarem ao legado do pai, etc. Então a família Barata era uma família que estava sempre envolvida em questões políticas da Bahia. Em 1798, o Barata da vez era Cipriano, né? Ele, por exemplo, por ser de uma família rica e influente, o castigo dele foi ser expulso para Portugal. Tá lindo. É a prisão domiciliar. Então, não foi exatamente assim uma punição lá daquelas, né? Maiores. Já os alfaiates, né? Os negros livres, principalmente os 4 líderes, né? Foram condenados à morte por enforcamento, que na época acontecia na Praça da Piedade. Tanto que perto da Praça da Piedade, aqui em Salvador, tem uma rua chamada Rua da Forca, que era onde o pessoal esperava, ficava preso na Rua da Forca, esperando para ser enforcado na praça. Por isso o nome, Rua da Forca, que era onde ficava a galera que ia morrer na forca. Aí é conteúdo demais essa que é o que eu sempre falo pra galera. Eu não sou formado em história, eu não sou professor de história, eu pesquiso ali pra fazer meus vídeos. Mas longe da galera que tem esse conteúdo aí, entendeu? Matheus, tem outro também, pô, esqueci o nome dele, velho. Professor Serrão. Serrão, muito bom. Pô, Serrão, muito bom. Vou trazer o Serrão aqui também. Traga aqui, que eu também gosto muito das coisas que ele faz. Ô Matheus, me diga uma coisa, o que motivou o início dessa revolta? Tem um lance de que Salvador antes era a capital, né, do Brasil, e depois aí a capital muda para o Rio, mais ou menos nesse período do final do século XVIII, né, no final dos anos 1700. Sim. Quando muda a capital, Salvador perde muito recurso. Salvador recebia dinheiro a mais do que outras cidades do Brasil, por ser a capital da colônia, né, por ser a sede administrativa da colônia. Então Salvador tinha mais funcionários, tinha funcionários públicos, né? Tinha mais representantes da coroa de Portugal, tinha gente com dinheiro que morava aqui. Essa galera toda se mudou pro Rio. E junto com eles foi muita grana embora. E foram muitos recursos. Porque, por exemplo, quando o Rio de Janeiro vira a capital do Brasil, a cidade passa por diversas reformas. Porque o Rio era fuleiro. Era uma cidade pequena, fuleira. Né? E não era tão importante assim. Na verdade, importante era uma cidade do interior de Minas Gerais, onde se descobriu ouro, diamante, esmeralda, né? Só que o porto mais próximo, que já estava pronto, né, de Minas Gerais, era o porto do Rio de Janeiro. Entendi. Então, para fazer o controle desse ouro lá de Minas, a capital foi para o Rio de Janeiro em termos de controle. Porque o ouro saía do Brasil para a Europa através do porto do Rio. Então a capital muda para lá e é feito todo um investimento em transformar o Rio de Janeiro numa grande cidade, como Salvador já era. E aí os recursos diminuem na cidade, né? E quando esse recurso diminui, o governador da Bahia, que não era mais o governador do Brasil todo, né? Não era mais o mesmo cara. O governador da Bahia tem que aumentar os impostos da capitania, né? Da província da Bahia, aumenta os impostos. E isso é o que começa a gerar insatisfação das elites locais, que não queriam pagar mais, não queriam dar mais dinheiro para Portugal, né? Não queriam dar mais dinheiro para o Estado, queriam ter seus lucros garantidos. E aí que começa a movimentação, até que eles sentem a necessidade de chamar a população em si, né? Os populares, que em sua maioria, até hoje aqui em Salvador, são pessoas negras,
E aí o movimento ganha a cara, né? De anti-escravidão, de popular, de escola para todo mundo, de universidade para todo mundo, que eram demandas populares, não da elite. A elite só queria um descontinho. A gasolina tava cara, os caras queriam a gasolina ali a 4 conto, tava 8. Aí. Eles fizeram isso. E o que eles buscavam, além da diminuição dos impostos, no caso, a revolução toda, quais eram os pedidos da revolução? Então, em linhas gerais, era a independência da Bahia. Então, tudo que era Bahia na época, que não é o que é Bahia hoje, né? Mas tudo que era Bahia na época, se tornar um país independente, seria a República Baiense, o nome, né? Então ia virar uma república com seus representantes, suas lideranças eleitas, né? Então eles queriam democracia, né? Queriam independência, queriam liberdade, e aí liberdade em tudo, tanto para acabar a escravidão, liberdade para escolher seu representante, para não ser mais uma monarquia, em que na monarquia você nunca escolhe quem vai ser o rei. O rei é de uma determinada família. Você não escolhe quem vai ser o líder, né? Eles queriam poder escolher a liderança, ter um presidente. Daí vem a influência lá da independência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, quando se tornam independentes, eles viram a república. Né? Eles passam a ter eleição, a ter representante, votação, democracia, etc. Né? Sim. Então, vem toda essa influência também por conta do iluminismo, da Revolução Francesa, que também acabou com a monarquia, né? E a liberdade, quando o movimento incorpora as pessoas negras, né? Principalmente os ex-escravizados, que vão lutar também, querer também que esse país surja. Aí vem todas as questões de quem era negro, né? Primeiro, acabar com a escravidão. Segundo, que todo trabalhador livre recebesse um salário justo e que fosse ofertado a todos condições de moradia e de educação. Porque Salvador já tinha, por exemplo, a faculdade de medicina, que está lá no Terreiro de Jesus, inclusive até hoje, aquele prédio Terreiro de Jesus, além da faculdade de medicina. E lá não se ensinava só medicina, né? Tinha professores de música, professores de filosofia. E aí eles queriam ter acesso à universidade, por exemplo, se formar, né, ter uma profissão que fosse diferente das profissões que não exigiam formação, né? Então que as pessoas independentes da cor fossem sempre remuneradas da mesma forma, né? Que uma pessoa branca ganhasse o mesmo direito que uma pessoa negra. E eles pediram também a abertura dos portos para negociação com outros países. Isso, porque na época o Brasil só negociava com a Inglaterra praticamente e com Portugal, né? Então eles queriam, né? Aí imagina o pacote da liberdade, né? Essa liberdade econômica de poder decidir sozinho para quem, sei lá, o Brasil a Bahia ainda era uma grande produtora de açúcar, né? O açúcar, ao contrário do que às vezes a gente aprende na escola, aquele bagulho de ciclos econômicos, ciclo do açúcar, ciclo do ouro, ciclo do café, aí fica parecendo que tipo, o açúcar parou de existir, que ninguém mais plantava cana e o ouro não. O ouro passou a dar mais dinheiro que o açúcar. Sim. Mas o açúcar continuava sendo um ótimo negócio, né? Não mais como foi anos atrás. Mas se você viajar pelo interior da Bahia, você até hoje vê canaviais imensos. Sim. Né? Porque a cana de açúcar, hoje o etanol, né? O álcool, tudo isso continua dando muito dinheiro. Então eles queriam ter essa liberdade de negociar o couro, o algodão, o fumo lá de cachoeira, o açúcar, né? Com a nação que pagasse melhor, né? Quem tivesse disposto a pagar mais, eles queriam vender para quem pagasse mais. E o dia 12 de agosto, então, foi o dia que capturaram os alfaiates. Vamos colocar assim, 12 de agosto é um dia marcante porque é o dia que Luiz Gonzaga faz a carta de independência da Bahia, né? Até aqui tem um trechinho aqui, eu não sou muito bom de memória não, mas sou bom de anotar as coisas. A carta de Luiz Gonzaga começava assim, ó: animai-vos, povo baiense, que está para chegar o tempo feliz da nossa liberdade, o tempo em que todos seremos irmãos, o tempo em que todos seremos iguais. Começava assim, aí já vê mesmo o teor que o cara queria. Era acabar com a escravidão, era todo mundo ser tratado igual, oportunidades iguais para todos, né? Ele colocou essas cartas, espalhou, né, na porta das igrejas, etc. Isso fez com que o poder público, na época, todo mundo fiel à coroa portuguesa, né, ficasse ali de olho, de butuca ligada, né, e começasse a procurar saber quem eram os revoltosos, né, quem era que estava querendo derrubar a coroa portuguesa. Chegaram em algumas pessoas, né, algumas dessas pessoas revelaram que ia ter um encontro
do grupo, né? Lá ali dos Cavaleiros da Luz, etc. A galera se reunir para começar uma revolta, para começar um levante, para tentar tomar o poder na Bahia. E aí essa galera foi surpreendida pela guarnição da coroa portuguesa, né? E aí 12 de agosto é considerado assim o dia da revolta, né? O dia da Mas revolta. a revolta não aconteceu assim, vamos dizer, de fato. Entendi. E aí, no caso, eles são capturados, ficam presos até novembro do ano seguinte. Isso. E são Porque eles mortos. têm todo o processo de julgamento, né? Eles são presos, julgados, condenados. E aí os 4, como eu já falei, que a gente já falou, comentou até antes, né? Galera que não era negra, foi condenada a passar um tempo na África, passar um tempo em Portugal. Sacou? Não vem mais pra Salvador não, fica em outra cidade. Já os líderes que eram negros, né? Daí o nome Revolta dos Alfaiates, de novo. Essa galera foi condenada à morte por enforcamento, né? Foi condenada à forca. Inclusive... E tiveram os golpes dos quartejados também, se eu não me engano. Foi. A galera era perversa nessa época, era terrível. E aí esses caras foram enforcados em praça pública, na praça, onde hoje é a Praça da Piedade, né? Que é em frente à Igreja da Piedade. Ali perto do Shopping Lapa, a galera que gosta de andar de metrô, dá pra ir ali, perto da Avenida 7, ali naquele rolê, né? E aí a galera foi enforcada lá na Praça da Piedade. Não era chamado de praça, não tinha uma praça ainda. Não, tinha praça, assim, É o nome Praça da Piedade. é por conta da Igreja da Piedade. A igreja que tem ali em frente à praça é a igreja da Nossa Senhora da Piedade. Ah, entendi. E aí essa praça ali, talvez pela Santa da Piedade, essa santa que perdoa os crimes, etc., provavelmente isso foi usado como simbolismo para que as pessoas fossem mortas ali, né? Pedindo perdão à Nossa Senhora, né? Mas o nome da Praça da Piedade não por conta da forca, mas sim por ficar em frente à igreja de Nossa Senhora da Piedade. Entendi. Né? Então a galera, mas ali era um local de execução pública, né? Então quando as pessoas eram condenadas à morte, poderia ser condenada à morte de maneira pública ou não. Umas pessoas eram condenadas à morte e morreram mortas, sei lá, na prisão, né? Já outras pessoas eram condenadas à morte em praça pública. Em Salvador, a praça onde as pessoas eram mortas era a Praça da Piedade. Tanto que a gente já sabe que ali na Praça da Piedade tem uma rua que liga a Avenida 7 a... Tá bom. É uma história do ser. Aí já pode botar preto e branco. Eu vou melhorar essa estrutura. Sim. Pronto, aí o que acontece? Você atravessando a rua da Praça da Piedade, né? Hoje em dia mesmo, não precisa voltar no tempo não. Em frente à Praça da Piedade tem uma rua que você vai da Avenida 7 para Carlos Gomes. É uma que tem os camelôs. Tem. O nome dessa rua, se você olhar a plaquinha, é Rua da Forca, né? E é Rua da Forca justamente porque a galera esperava nessa rua para ser preso. Tinha lá uma grade mesmo, uma gaiolona, né? Em que a pessoa, no dia que ela ia ser morta, ela ficava esperando um enforcamento na Rua da Forca. E aí ela ia pra praça e aí morria. Você aí, ó, que visita aquela região ali, quando passar agora já tá ligado o que aconteceu ali naquela região. E vale lembrar também que na Praça da Piedade, né? Hoje a Praça da Piedade tem 4 portões, né? E na entrada de cada portão tem ali um busto dos alfaiates. Essa aí eu não sabia, eu botei no meu vídeo só o busto de Luiz Gonzaga. Mas tem o de Lucas Dantas, o de João de Deus e o de Manuel Faustino, né? Você pode ir lá olhar, tá bem abandonada a prefeitura, inclusive o Bruno Reis. Finge que os caras é dinossauro e dá um grau lá, pô, na Praça da Piedade. Eu querendo contratar dinossauro. Vai lá, pô, dá um grau, as estátuas estão lá, os pombos cagando direto na cabeça da rapaziada. Dá uma limpada lá, dá um polimento naquelas estátuas, que eu acho que elas são de bronze, são de cobre. Então se der um polimento, se tiver um cuidado maior, sinalizar, né? Sinalizar bem, que às vezes a gente passa pela praça, não sabe nem é um local que passa muita gente e que a gente não sabe que tem essa homenagem lá, né? Que de fato foram pessoas importantes para a formação da história de Salvador, porque eu acho que Salvador, historicamente, é uma cidade que tem um povo com essa característica de ser um povo revoltado, ser um povo reclamão, que gosta de um protesto, que fecha a rua, que queima pneu. Então eu acho que vem muito na nossa formação histórica, de tipo assim, de
se você voltar no tempo, todo século, todo ano, toda década tem lá uma grande revolta em Salvador, tem lá um negócio que o bicho pegou, né? Então acho que a gente cresce acostumado a não achar uma revolta, não achar uma reclamação, um protesto, isso não achar feio, né? A gente tem essa característica e talvez ali os alfaiates sejam os grandes representantes disso, porque numa época de escravidão, de opressão gigantesca, os caras estavam lá dizendo que queriam ser livres, que queriam escola, que queriam dinheiro, né? Coisa que até hoje tem muita gente brigando para ter uma escola boa, um salário digno. Sim. Então eles lá no século XVIII já estavam plantando a sementinha ali de, olha, se não for igual para todo mundo, tá errado, né? Já estavam ali nessa... Morreram por isso, morreram, mas já deixaram o seu... Mas não morreram em vão, vamos dizer assim, né? Não morreram à toa, não morreram sem deixar uma mensagem, né? É importante, por isso que eu acho importante a gente, sempre que passar pela Praça da Piedade, lembrar que as estátuas estão lá e saber, né, quem foram aquelas pessoas. Sim. Bom, foi isso aí, galera. Aula de história hoje aqui com esse professor, que eu sou fãzão aqui de Salvador. Assistam lá, curtam o vídeo, eu ainda não me acostumei a fazer o chamado. Né? Assim, ó, se inscreva no canal, clica no gostei, certo? Favorita e compartilha com todo mundo aí, ó. É sim. Instagram, Matheus Buente. @Matheus Buente, segue lá, fortalece, e também tem vídeo aqui no YouTube. YouTube também, Matheus Buente, se inscreve no canal de Matheus lá, ó. Valeu, família, tamo junto. Assim. Ô, show de bola, velho. Massa, amigo.